de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema de hoje é um tema atual, porque a doença do século me parece que se chama depressão, não é? É, mais ou menos é isso, né? E o que é depressão? Nada mais do que deserto. Deixa eu repetir, deixa eu. O que é depressão? Nada mais do que deserto. O que tem no deserto? Nada. Só uma bússola, se tiver, ou as estrelas, que te guiam para sair do deserto. E no cristianismo, mesmo na vida de Jesus, ele, antes de começar o apostolado, o anúncio, se retirou no deserto 40 dias e 40 noites. É lá que ele foi tentado. Então as tentações, veja bem, às vezes a gente dá culpa aos outros. Você é isto para mim, você amola a minha vida, sai de frente, isto e aquilo. Não. As tentações piores estão dentro da gente. E pouca gente para no mundo de hoje para ver o verdadeiro sentido do nosso ser. A solidão é o nosso verdadeiro sentido. Porque é na solidão que se gera uma criança. Eu lembro quando a gente fazia os cursos para gestantes, perguntei para ginecologista, etc. Eu tive uma intuição que a mãe não pode interferir na geração da criança. Me diga aonde acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é o início da vida. Não pode ser um organismo que a mãe pode ter dor de barriga, pode ter isto, pode ter aquilo. Não. De fato, existe no corpo um apêndice, um lugarzinho onde não influencia nem mal-estar físico, nem bem-estar físico da mulher. Onde se há o encontro da vida. Gente, o problema é simplesmente isso. Nós não meditamos sobre a vida. Nós meditamos sobre as coisas da vida, mas não sobre a vida. Por isso que é difícil ser uma pessoa verdadeiramente religiosa. Por quê? Porque Deus é vida. E Ele vai se encontrar com a nossa vida, com o nosso anseio de vida. E esta é a solidão. A solidão porque ou por causas exteriores, ou por causas internas dentro do nosso coração, nada
diz algo para a nossa vida. Nada de tudo que for material, até afetivo, até sentimental, diz alguma coisa para nós. Que nós vivemos pelos sentimentos, pelas simpatias, pelas antipatias, vivemos, sei lá, tantas outras coisas secundárias da nossa vida que nos atraem. Entenderam? Então, esta solidão criada é necessária no deserto. Na Bíblia, ele fala assim: eu te conduzirei ao deserto e aí eu falarei a tua alma. E no mundo de hoje não existe maior e melhor deserto do que a cidade. Antigamente, é assim, Estela? É assim. Os vizinhos já não se conhecem. Antigamente você tinha os vizinhos na cidadezinha pequena da Itália, não? Agora você vai num prédio, nem sabe quem vive, quem mora, coisa ao teu lado. O maior deserto é o mundo de hoje, é a cidade. E assim no vosso prédio também. Vocês que cuidam dos prédios, não é? O maior lugar humano, afetivo, exatamente se criou a cidade. É negativo e positivo? Bom, é normal de uma vida que os homens criam. Mas aí vem o problema pessoal de cada um de nós. Saber o que nós procuramos da vida. Se nós procuramos as coisas materiais, nós ouvimos a segunda leitura, se fez, um pouco assustadora, não é? Os homens estão pensando de ir a Marte, a Lua, de conquistar os espaços, e tudo isto vai ser enrolado como um manto. Tudo isto, todo este universo. Porque tudo que é matéria vai morrer. Não tem vida própria. Isso Santo Agostinho falava claramente. A gente se assusta porque pensa que o universo vai acabar. Não, não vai acabar. Vai se transformar. E com o nosso corpo. O nosso corpo, com a morte, ele não acaba. Ele se transforma. Morre uma maneira de viver. São Paulo fala que morre o homem psíquico. O homem psíquico, o que é? Tudo que nós sentimos na psique, não é? Afetos, sentimentos, sensibilidade, cobiça, etc. Morre. Porque tem que morrer mesmo. Porque ele está infectado com o pecado. Porque o pecado, ele atingiu o nosso corpo. Ele salvou uma coisa, que não é infectado com o pecado. Vocês sabiam? Não. Nós temos uma coisa que o pecado não atingiu. Quem quer chutar? O pensamento foi infectado. Os afetos foram infectados. Sentimentos foram infectados. O que não foi infectado? A nossa alma. Ela é pura, 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 pura. E ela que é como a semente dentro do trigo, ou de um feijão, ou de outro vegetal que nós plantamos, aquele princípio de vida que está lá dentro, morre aquela forma que você deposita na terra e brota uma vida nova. Então morre um homem psíquico. Mas prestemos bem atenção que dentro deste próprio ser humano psíquico existe uma vida que ela vai continuar. Onde eu sempre insisto e digo, vida eterna não é aquilo que virá, mas é aquilo que não morre. Dá para entender bem isto?
Vocês mais jovens, dá para entender? Quer dizer, dentro de nós existe algo que não morre. Quer dizer que já dentro de nós, além de uma vida mortal que foi gerada por seres humanos mortais, que foram nossos pais, que foram gerados por seres humanos mortais, que foram os nossos avós, entende? Aí que entra Deus na nossa história. Quando ele disse no comecinho aquela frase muito simples, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. É lógico que não podia ser um ser humano a imagem e semelhança de Deus físico, porque Deus não tinha um corpo. Então só podia ser espiritual. Então morre este homem psíquico e renasce o ser humano espiritual. Colocando-se estes princípios de reflexão sobre a nossa vida própria, aí você vê como é difícil chegar ao deserto. Por quê? O que nos atrapalha? Vou contar simplesmente a experiência de Santo Antão, que é o mais clássico, e que eu vi até na televisão, um filósofo, que eu penso lá no canal da Cultura, onde eles fazem o café filosófico. E ele explicava. Só que, coitado, ele não deve ter fé porque não soube entender a coisa. Mas explica os trechos, que será até a própria cultura. Alguém que quer dizer que cristianismo é um pouquinho quando os jovens... Vocês eram criancinhas, tinham os jovens mais velhos que vocês, que faziam os encontros, não? Você quantos anos tinha? 12, 13, não é? Então, quando faziam os encontros, o João falava para mim, Frei, religião é para mulheres, e mulheres velhas. Eu tinha pouco mais de 30 anos, Frei, você é jovem, vem conosco, vem se divertir. Porque está perdendo tempo com a religião, com a igreja. Falava sério, não falava de brincadeira não. Entendeu? Então, como outros dizem que não, que a religião não é coisa de cultura. Eu não entendo bem o que é cultura. Porque no mundo de hoje, vamos ser sinceros, com esses benditos úteis de um lado e perdição do outro lado, de celulares ou outros tipos de coisas, a gente manobra de uma tal maneira os conhecimentos que todo mundo é mais culto do que o próprio professor. Se eu for dar aula, não vou conseguir dar aula porque não sei manobrar aqueles negócios dentro da internet, dentro de toda coisa. Então, esta é cultura? Não. Cultura é quando algo que existe de ciência entra dentro de você e você se torna aquilo. Você se torna mais rico. Aí você que se forma professor, se torna engenheiro, se torna mecânico, se torna lavrador, porque ele também tem cultura de como trabalhar a terra, e aí por diante, cultura é coisa diferente. Então, quando se fala que religiosidade é para mulheres velhas e coisa, não entenderam bem o ser humano. Porque na religiosidade nós encontramos a verdade e o sentido, não somente a verdade, mas o sentido de todas as coisas. O que quer dizer? Para explicar o que é o sentido de todas as coisas. Aquele exemplo que sempre faço para as crianças. Se você dá à criança um chocolate ou um brinquedo, e você dá 1 milhão em dinheiro, ou ouro para ele, o que a criança vai escolher? O brinquedo, o chocolate, não é? No entanto, o que tem mais valor? É o ouro. Ele não tem o sentido das coisas. Entenderam porque a gente se perde? Porque nós não temos o sentido, o valor do sentido da nossa vida.
Por isso que nós nos perdemos. E corremos atrás daquilo que não pode alimentar e fazer crescer a nossa vida. Então, quando acabam estas coisas, aí viria a reflexão. Mas tudo acabou? Ou existe algo maior dentro de nós? E isto nos oferece a verdade. E a verdade não é uma busca filosófica, não é uma leitura, não é o Alquimista de Coelho, ou outros livros. Não. A verdade é uma pessoa. Então a verdade desceu de Deus e veio habitar conosco. Quem possui Cristo. Então não existe mais devoção a Cristo, mas é possuir Cristo. Não existe uma devoção a um livro, mas é possuir a ciência daquele livro que me penetra para eu ser transformado. Isso dá para entender, não é? Então a religiosidade é isto. E mas, gente, basta vocês entrar numa igreja ou no quarto e se coloquem em frente do crucifixo. E comece a refletir. Quem sou eu e quem é você? Eu sou a ignorância. Como o aluno que vai na escola porque é ignorante, não conhece. Não é ignorante no sentido ofensivo. Ele não conhece. E eu quero aprender, por isso que eu venho na escola. Eu tenho uma potencialidade enorme de desenvolver as minhas qualidades. Mas sou ignorante, não conheço. Bem, e você é a verdade. Aí começa o diálogo entre quem é Cristo e quem sou eu. E você desceu de Deus, você se fez homem para nos comunicar a verdade. Então, na comunhão íntima com Cristo que nós descobriremos a verdade. Eu sou a morte, coisa que nós não queremos meditar, lógico. A gente vai pensar na própria morte, não é? E você é a vida. Então, eu quero morrer? Não. Eu não quero morrer. Mas eu sou a morte. Mas você é a vida. E você então me comunica uma vida. E uma vida eterna. Aí que nós começamos a compreender aquele que vem no Natal e que não é o Papai Noel. Como o mundo está fora, gente, do cristianismo, abarrota as igrejas, os templos. Mas o coração está longe da verdade. Para que tanto desperdício de tempo? A humanidade busca estas coisas de outras formas que não vai poder conseguir nunca. Eu sou a sede. Você é a água. Gente, esse é o diálogo que devemos ter com Cristo, se quisermos começar a pensar e a procurar Cristo. Se não tivermos este diálogo, se eu for só a igreja, porque Deus me faz muitos favores, gente. Tanto faz Iemanjá, tanto faz Nossa Senhora, tanto faz os outros, Macumba, etc. Gente, é tudo igual. É tudo igual, não tem nada a ver. Tem nada a ver. A realidade, o Evangelho, o anúncio da boa nova é esta. Que aquilo que, às vezes, que nós somos pecadores, etc., fica só chorando aí. Então é como se um aluno fosse na escola. Ah, professor, eu sou ignorante, eu sou burro, 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 eu sou burro. Não é? O que a professora faria?
Estuda, meu filho, fica repetindo essas besteiras. Então a gente vai à igreja, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. E para! Procure eu que sou a graça. Procure eu que sou a verdade. Procure eu que sou a vida. Aí nós temos em Cristo uma história humana, porque é feita de homens, que Cristo era homem. É uma história divina. Então, para concluir isto, que é aquilo que sempre me... Quando é mais difícil para mim pensar, eu medito só uma coisa. Assim, às vezes parece que Deus está longe, mas não está longe, eu que estou, sim, confuso, não é? Na história de Santo Antão, que eu estava dizendo para vocês, o que acontece? Ele deixa tudo, primeiro passo, tá bom. Deixou tudo ou não deixou nada? Porque eu posso deixar os bens, posso deixar a família, posso deixar a pátria, posso deixar o que eu quiser, materialmente, tudo. Não deixei nada. Se eu não deixar a mim mesmo. Entendeu? Aí ele foi no deserto, rezou tantos anos, etc. Quando estava mais preparado, aí foi mais para dentro do deserto. E rezando, a noite inteira rezando, uma mulher pelada estava ao lado dele, atentando ele. Desculpe, não, antes disso era outro. Encontrou, viu, cheio de ouro, que o atraía, que lhe dava a sensação que ele seria o homem mais rico do mundo. Ele continuou rezando. Cadê o ouro no deserto? Estava nele o desejo da riqueza, como solução de todos os problemas. Continuou rezando, venceu. Sumiu o desejo da riqueza. Finalmente era livre. Pobre ou rico, tanto fazia. Foi mais para frente, mais anos. Aí rezando à noite apareceu uma mulher pelada, que convidava ele a ter relação. E ele continua rezando. Cadê a mulher no deserto? A nossa necessidade humana de sensualidade, de companhia, de afetividade. Não é simples chegar no deserto, gente. Precisa passar por todas estas coisas que estão dentro de nós. O deserto de verdade, para encontrar a Deus de verdade. Prestemos atenção. Para ouvir falar alguma coisa de Deus, tudo bem, já ouvimos um monte de vezes. Mas para encontrar Ele de verdade. E depois outra coisa. Ninguém vai ao deserto, não pense agora que você se vê aqui, vai para o deserto e viva a vida. Não. Ninguém vai ao deserto se Deus não chamar para o deserto. É Ele que chama. Que é Ele que conduz. Não é uma história simplesmente humana, é uma história divina. Dentro de nós, humanos. Aí acabou aquilo lá, foi mais para frente, venceu, rezou, continuou, sumiu. Finalmente era livre, podia viver sozinho, não precisava de companhia para viver. Tá bom? Aí, entra mais nas grutas, apareceram uns rapazões por aí de 14, adolescentes, 14, 15 anos, atentando ele. O que quer dizer isto, gente? Vou falar, ninguém se ofende, porque todo o mundo de hoje está tudo pervertido, não tem como. Homossexualidade, que está em cada um de nós, gente. Por incrível que pareça. Vejo que é mais terrível do que a sensualidade do sexo, a homossexualidade. Esse é o sentido dos adolescentes que estavam lá. Ele continua rezando, superou isso. Finalmente, está livre então? Não, não estava livre não. Porque aí acabaram o que fisicamente temos dentro que nos desvia da verdade. E entra a luta do espírito. Finalmente apareceram os demônios. Então era a luta do espírito contra o espírito.
Mesmo assim, ele teria perdido. E ele continuou rezando. Foram vencidos os demônios. Isto é história, gente, não é, repito, aquilo que não é nem um religioso, nem um papa, mas era um filósofo que apresentou na TV Cultura, que eu já conheço. Finalmente vencido também os espíritos do mal, puros. Por isso, gente, quando acontece alguma coisa, não culpa os demônios, que pelo menos uma vez eles não têm culpa, viu? Não tem culpa. Basta as nossas tendências más para nos levar a aprontar coisas, não é? O demônio vem, mas muito mais tarde, entendeu? Finalmente, ele tinha, vamos dizer, um pássaro que trazia um pão para ele todo dia para alimentá-lo no deserto. Quando ele finalmente venceu todo o mal que estava dentro dele, plantou trigo no deserto. E o deserto produziu. Deus estava no homem. E onde está Deus? O deserto floresce. As cidades se renovam. As famílias se transformam. Os jovens crescem como flores no campo, se tornando santos para a humanidade. É quem trouxe isto, gente. É o Deus conosco, o Emmanuel, que vê no Natal. Eu falo isto para mim e depois para vocês. Não sei se interessa, não sei para quem possa interessar no mundo de hoje. Mas para mim a vida interessa. O sentido da vida interessa. Se para o mundo as coisas são mais importantes do que a vida, aí cada um vai colher os frutos das sementes que plantou.